Queridos, tudo bem? Professor Wellison aqui, aquele abraço para todo mundo. E hoje, nossa aula, nós vamos falar um pouco da continuidade, né? A parte da mecânica. Já vimos a parte cinemática, né? Em que seria a parte da física, que estuda os movimentos em geral, sem se preocupar com suas causas. Vimos também o início da dinâmica, que é justamente a parte da física que vai estudar o porquê dos movimentos, a causa dos movimentos. Aí é claro que a gente iniciou com as leis de Newton, porque a gente viu que Newton conseguiu definir muito bem, claro, na física clássica, na mecânica clássica, todos os movimentos que a gente consegue definir, né, nessa parte da física. E hoje nós já passamos, né, das leis de Newton e de algumas aplicações dessas leis. Hoje nós vamos trabalhar um material bem bacana, que é trabalho e energia, certo? A gente vai ver que a energia tem a ver demais com tudo que a gente vai ver em física no restante da vida escolar, certo? Então, a gente vai perceber que os movimentos em geral têm a ver com energia, mas a temperatura e o calor têm a ver com energia. O que mais? A hidrostática, a hidrodinâmica, o fluidodinâmica tem a ver com energia, a eletricidade, o magnetismo, certo? A gravitação. Então, assim, a gente vai perceber que energia é um sinônimo de física, é um sinônimo de tudo aquilo, de fenômenos da natureza. Então, basicamente, para tudo que a gente observa, está sendo uma manifestação de um tipo de energia, certo? A gente vai conseguir entender melhor isso e também vai aprender a definição de trabalho como energia. Inclusive, pela unidade de medida do trabalho, a gente vai perceber isso. Então, trabalho e energia, física primeiro ano, let's go. O inglês é excelente, né? Deu para perceber aí. Então, vamos trabalhar agora a parte do trabalho de uma força. Antes disso, vamos relembrar o que é uma força. A gente viu nas aplicações de leis de Newton, né? Então, força é um agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o qual atua, certo? Então, eu costumo dizer que a força é aquilo que faz com que o estado inercial de um corpo mude. Então, se um corpo está em movimento para fazer ele parar ou mudar o movimento dele, uniforme, eu preciso exercer uma força. Para um corpo que está parado, em repouso, para me tirar ele do estado de repouso, eu também preciso exercer uma força, certo? Só que a força não é só causa movimento, causa também deformação. Eu tenho bem aqui, por exemplo, um pedaço de EVA, e se eu aplicar uma força sobre ele, ele vai deformar. Ele tem um formato aqui específico, ó. Ele tem um formato aqui quadrado, só que quando eu aplico uma força, ele começa a obter outros formatos, certo? Então, a força é o agente físico capaz de fazer justamente isso, acelerar um corpo ou deformar aquele corpo. Nós temos aqui um exemplo, ó, uma força que está criando um movimento. Aí é o seguinte, a gente vai lembrar que a força é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, nós precisamos lembrar que existem três características super importantes na força. A força tem um módulo, certo? Uma intensidade. Eu posso fazer uma força fraca, uma força forte, mais ou menos assim. Eu posso empurrar com muita força ou com pouca força. Eu posso chutar uma bola muito forte ou muito fraco, certo? Isso é a intensidade da força que vai ser medida pelo seu módulo, certo? Além de módulo, temos direção e sentido, vimos isso nos vetores, né? Então, direção geralmente vai ser horizontal e vertical, e sentido vai ser para direita, esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, e esses outros detalhes. Então, vamos viajar um pouquinho aqui no nosso slide. Imagina uma força constante, paralela e de mesmo sentido que o deslocamento efetuado por um corpo devido à ação de uma força que nele atua. Está aqui. Ó. Vamos lá, está aqui. Então, nós temos aqui uma força, certo? E essa força ela é paralela ao deslocamento. Ó.
Então, a força inicial estava aqui na esquerda, a posição inicial do bloco estava aqui na esquerda, e a posição final do bloco está aqui na direita. O trabalho de uma força, observa o seguinte, bem aqui, ó. Eu apliquei o corpo estava em repouso, eu apliquei uma força, ele se movimentou e voltou para o repouso. Você observa que houve um deslocamento, está aqui, ó, com a letra D. Tem uma força para que haja esse deslocamento. Então, toda vez que o corpo estiver em repouso, parado, para que ele entre em movimento, para que ele se desloque, eu preciso exercer uma força. Beleza? Então, nós estamos vendo duas grandezas físicas aqui muito importantes para a nossa noção de trabalho e energia. Força, que eu já sei o que é, e a outra é o deslocamento, é o quanto que esse corpo sofre de acordo com a força que eu exerci sobre ele. Certo? Então, vamos lá. O trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar correspondente ao produto da força pelo deslocamento, desde que a força de deslocamento tenha a mesma direção e sentido, porque se for direção e sentido diferente, tem um cossenozinho ali, mas a gente vai ver na próxima aula isso, provavelmente. Então, tá aqui essa fórmula aqui maravilhosa, gente. Ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento e é só isso. A princípio, desde que seja paralela, tá? Então, é o seguinte, quando eu quero calcular a intensidade desse trabalho, o tamanho desse trabalho, quanto que foi exercido um trabalho sobre um determinado corpo, trabalho de uma força, eu só pego essa força e multiplico pelo deslocamento que eu causei com essa força. Então, bem simples, estou falando de um produto simples, certo? Produto, gente, lembrando que é a multiplicação. Então, tá aqui, ó. Vou repetir. O trabalho de uma força, ele é calculado apenas multiplicando a força pelo deslocamento. Desde que tenha a mesma direção e sentido, né? F, nesse caso, nessa fórmula, é a força, e D é o deslocamento, e T é o trabalho. Esse T mais estiloso aí. No sistema internacional de unidade, gente, que a gente sempre fala, unidade de medida é muito importante, para que a gente consiga definir os padrões, as grandezas físicas de forma mais efetiva. Então, é o seguinte, a força é dada em newtons, já vimos isso nas aplicações de leis de Newton. O deslocamento é um espaço percorrido, é dado em metros, vimos isso desde a cinemática, é claro. E o trabalho é dado em joule, certo? Lembrar o seguinte, professor, mas não é o produto, eu não vou multiplicar a força que é dada em newtons pelo deslocamento que é dado em metros, não era para ser newton-metro? Sim, mas newton-metro é chamado de joule, tá, gente? Então, toda vez que for responder uma questão, calcule o trabalho realizado por uma determinada força. Eu vou fazer a conta lá, multiplicar a força. Eu já vi um exemplo, tá? Multiplicar a força vezes deslocamento. O resultado, por exemplo, se for o número 10, vai ser 10 joules. É a unidade de medida de trabalho. E também, vocês vão ver em breve, que é uma unidade de energia, de medida de energia. Existem alguns tipos de trabalho, tá, gente? Vamos lá. Quais são os tipos de trabalho? Sempre que há uma força e um deslocamento, movimento, né? Nós vamos ter trabalho, mas existem alguns tipos de movimento diferente, alguns tipos de trabalho diferente. Por exemplo, trabalho motor. O que é um trabalho motor? É quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. O trabalho ele é positivo. Olha aqui, ó. Trabalho positivo é chamado de trabalho motor. Então, eu tenho aqui um bloco azul, eu exerço uma força sobre ele e ele vai para o mesmo sentido do deslocamento, certo? Trabalho motor. Então, repetindo aqui, ó, aplica uma força, ele vai deslizando para a direita. O deslocamento é para a direita, ele está deslizando no sentido correto. Só que aí eu tenho também um trabalho resistente, que é quando força e deslocamento têm a mesma direção, mas sentidos contrários. O trabalho é negativo. Por exemplo, deixa eu diminuir meu vídeo aqui. Por exemplo, aqui, ó. Imagina um caminhão. Eu estou empurrando o caminhão, mas o caminhão tem mais força que eu e me empurra para trás. Ou seja,
Eu estou realizando um trabalho sobre o caminhão, porque eu estou empurrando ele, mas o deslocamento é contrário, é no sentido contrário que eu estou empurrando. A força está para a esquerda e o deslocamento está para a direita, certo? Eu chamo isso de trabalho resistente. Então, depois dessa frescura toda aí, vamos dar um exemplo. Então, vamos lá. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, e bem aqui eu já vou fazer um destaque, ó, porque é o seguinte, ó, mesma direção e sentido do deslocamento. Ou seja, isso aqui é um trabalho motor. Eu estou na direção direita, por exemplo, o deslocamento também está na direita. Então, é um trabalho positivo, um trabalho motor. Eu já tenho os dados aqui, ó, que o deslocamento é 5 e a força é 20, fica fácil. Eu lembro que o trabalho é igual à força. Lembrando que a força é vetorial, então tá aqui, ó. Força vezes deslocamento. Lembro disso. Então, o trabalho vai ser igual. Como está tudo na mesma direção e sentido, não precisa nem detalhe. A força é 20 newtons vezes o deslocamento, que é 5 metros. Essa conta aqui é fácil. 20 vezes 5 é o quê? 100. 100. Lembrando que a unidade de medida do trabalho é joules. Então, 100 joules está respondida a questão. Só isso, simples assim. Trabalho muito fácil aí de se resolver, encontrar. E tá aqui a resolução, né? Então, ó, o cara empurrando aí a... Esse cara parece comigo, gente, as pernas dele assim, não sei se tem alguma marcação. Então, você observa que ele está empurrando a cômoda para o mesmo sentido do deslocamento, então é positivo. Tudo aquilo que eu já falei, ó. Esse material vai estar com vocês também na plataforma. Só pegar trabalho é igual a força vezes deslocamento, também aqui embaixo, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Trabalho é igual a força, que é 20, vezes deslocamento, que é 5. 20 vezes 5 vai dar 100. J, que representa joule, a unidade de medida de trabalho. Só isso, molezinha. Bora para um outro exemplo. Um homem ele tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na direção dessa rampa. Agora é diferente, ó. Ó, tá na mesma direção, ou seja, os dois estão inclinados, né? Só que o sentido é diferente, porque ele está empurrando o carro para cima e o carro está descendo para baixo. Está descendo para baixo, é claro, né? E o carro ele continua descendo por 8 metros. Determine o valor do trabalho realizado. Em primeiro lugar, o trabalho aqui é um trabalho resistente, certo? Ou seja, eu estou... o indivíduo aí, parece comigo mesmo, né? Pelas pernas, ele está empurrando o caminhão no sentido contrário ao movimento. O caminhão está vindo para frente, ele está empurrando para trás. Não está conseguindo êxito? Não está conseguindo parar o caminhão, mas ele está aplicando uma resistência. O caminhão ia mais rápido se não tivesse sendo exercida essa força sobre ele, certo? Aí lembra o seguinte, ó, o carro continua descendo por 8 metros, isso aqui é o deslocamento, 8 metros, e a força é dada em 100 newtons, certo? Como é que faz o cálculo aqui, ó? Força 100 newtons, deslocamento 8 metros. Como a força de deslocamento tem mesma direção em sentidos opostos, o trabalho é resistente, já falei isso. Portanto, é acrescentado aqui um sinal negativo. Ó. O trabalho ele é negativo. Por quê? Porque a ideia do trabalho é exercer uma força que mova para o lugar que eu quero aquele objeto. No caso do trabalho resistente, eu estou fazendo uma força, mas não está adiantando. O corpo está vindo no sentido contrário, como é o caso desse carro aí. Por isso que fica negativo, tá? Então, o trabalho aí vai ser ó, menos a força vezes o deslocamento. A fórmula é a mesma, força vezes deslocamento. O que muda é que é acrescido um sinal de menos aí. Então, tá aqui, ó, trabalho é igual a menos da fórmula, né? Força, que é 100, vezes deslocamento, que é 8. Então, a gente sabe que 100 vezes 8 é 800 joules, que é a unidade de trabalho, só que é 800 negativo. Por quê? Porque o sentido da força é para um lado
e o sentido do deslocamento é para o outro lado, mesmo que ambos estejam na mesma direção. Beleza? Só que agora fica legal. O que acontece? Existe o trabalho de uma força não paralela ao deslocamento. O que é isso, professor? Quando eu falo que não é paralela, é que elas não têm mesma direção. Lembrando o seguinte, a gente não deve confundir direção com sentido. Já falamos isso aqui centenas de vezes, sem exagero, desde o começo do ano. Direção é vertical, em pé, ou horizontal, deitado. Sentido, direita, esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste. Beleza? Isso é sentido. Então, quando eu não tenho um trabalho, quando eu não tenho uma força no mesmo sentido do deslocamento, eu tenho um trabalho que não é paralelo. Certo? Observe o seguinte, aqui, ó, coisa bonita, encontramos um ângulo aí, vamos usar seno, cosseno, que legal. Sei que vocês devem estar se divertindo aí em casa uma hora dessa. Então, agora imagine uma força constante F que forma um ângulo θ em relação ao deslocamento D de um corpo. Gente, só o seguinte, isso aqui é uma espécie de legenda, tá? Quer dizer que F representa a força, que esse θ, isso aqui, ó, não é θ, tá, gente? É um θ, é uma letra grega, deixa eu circular aqui, em verde, que já está vermelho, aqui, ó. Ok, certo? Um ângulo θ. O que isso quer dizer? É um ângulo qualquer, 10 graus, 2 graus, 3 graus, 5,45 graus, certo? É uma letra grega, θ, que representa ângulo, nesse caso. Você pode colocar um ângulo X, um ângulo alfa, o que você quiser, tá? Mas geralmente é aplicado um θ aqui mesmo. E o deslocamento ele é representado pela letra D. Por isso que tem força vezes deslocamento, F vezes D, tá? Força e deslocamento, continua sendo um trabalho força vezes deslocamento, só que agora nós temos um ângulo entre eles, ó. Imagina o seguinte, tem uma caixa, tem uma corda para cá para cima, o indivíduo está puxando essa corda para cima, só que essa caixa aqui ela se desloca para o lado, ou seja, o sentido da força é num sentido, é aqui nordeste, por exemplo, e o deslocamento não é para o nordeste, o deslocamento é para o oeste. Oh, meu Deus, é agora. Geografia aí bateu pesado, né? Então, é para a direita, por exemplo. Então, você está vendo que o sentido da força é para cá e o do deslocamento é para cá. Certo? Deixa só eu apagar essas coisas aqui que poluem um pouco aqui. Beleza. Certo? Então é o seguinte, ó, eu estou puxando para cá, para um sentido, mas ele está se deslocando para um outro sentido, certo? Ou seja, os sentidos não são iguais, por isso eu tenho um ângulo formado entre esses dois sentidos. O ângulo é essa área delimitada por duas semirretas de mesma origem aqui, tá, gente? Então, isso aqui é um ângulo. Esse ângulo, eu chamo ele de θ. Esse θ aqui, gente, é claro, que ele só é feito para representação. Esse ângulo tem um valor numérico, certo? Esse ângulo tem um valor numérico. Não esqueçam disso. Vamos ver nos próximos exemplos. Só que agora a fórmula fica mais interessante. Olha o deslocamento. Ó. Eu estou puxando para cima, mas mesmo assim ele desloca para o lado, para a direita. Certo? Então, você observa que tem um ângulo entre eles. E agora a fórmula vai ser essa bonitinha aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, continua normal aqui. Essa parte aqui continua normal. Só que agora eu multiplico pelo cosseno desse ângulo formado aqui, o cosseno desse ângulo. Professor, o que é cosseno? Vocês viram no ensino fundamental, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos dar um exemplo maravilhoso. Vamos lá. Durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 newton, que forma um ângulo de 60 graus com horizontal. Então, nós temos aqui um caixote. Eu e minha mão de Parkinson. Temos um caixote, certo? E o que acontece? Ele puxa o caixote com uma força de 200 newton no ângulo de 60 graus. Então, ele puxa para cima, ó, tá?
Só que o deslocamento dele é horizontal. E esse ângulo formado entre eles é de 60 graus. Beleza, 60 graus. Certo? Então, o deslocamento é de 10 metros aqui embaixo, tá? E a força é 200 newtons. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Beleza, que molezinha também. A gente vai só lembrar da fórmula, que agora o trabalho aqui, ó, ele continua sendo força vezes deslocamento, só que agora eu multiplico, como não tem mesmo sentido, pelo cosseno do ângulo. No ângulo lá agora, eu tenho um número, né, para esse ângulo, cosseno de 60 graus. Professor Ellison, quanto é o cosseno de 60 graus? Vamos chegar lá, gente. Que diabo é isso? Vamos chegar lá. Ó, força. Trabalho vai ser igual a força. Tá aqui, ó. Tudo que tem N no final é Newton, quer dizer que é força. Então, 200 vezes o deslocamento, aqui, ó, termina com metro, é deslocamento. Vezes 10. Opa. Vezes o cosseno de 60. Qual é o cosseno de 60? O cosseno de 60, boa pergunta, vai dar... 1/2. Isso. 1/2. 1 dividido por 2. É o cosseno de 60. Aí fica o seguinte, trabalho vai ser igual 200 vezes 10, 2.000, vezes 1, 2.000, dividido por 2, 1.000. Então, o trabalho aqui vai ser 1.000 joules. Lembrando que a unidade de medida de trabalho é joules. Eu botei 100 só para saber se você está prestando atenção. É 1.000, tá? 1.000 joules. Perfeito, molezinha também. O segredo aqui é descobrir por que o cosseno de 60 é 1/2. Mas vamos só resolver eles aqui para vocês verem. Tá tudo direitinho, ó. Então, o cara puxa tudo direitinho. E aí vocês vão lembrar da fórmula. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. A força é 200, o deslocamento é 100, o ângulo é 60 graus. Então, tá aí, ó, cosseno de 60 é 0,5, que é 1/2, tá, gente? 1 dividido por 2 é 0,5, é a mesma coisa que eu fiz. O trabalho vai ser 1.000 joules perfeitamente. Certo? Então, é o seguinte, nós vamos parando por aqui hoje, né, na nossa aula. A única coisa que eu vou fazer antes de encerrar oficialmente é mostrar para vocês a tabela. A tabela de seno, cosseno e tangente, como que constrói ela. Então, eu vou abrir aqui o Paint rapidão. Se o computador ajudar. Beleza, tá aqui, ó. Então, nós temos o seguinte. Existe uma tabela trigonométrica, você já viu no fundamental, mas eu vou revisar aqui, ó. A tabela trigonométrica de ângulos notáveis, certo? Que a gente consegue preencher ela com uma certa facilidade. Pelo menos é para ter essa facilidade, né? Não sei se todo mundo vai ter. Vamos lá. Essa tabela aqui ela vai servir, gente, para que eu calcule o seno, cosseno e a tangente dos principais ângulos. Aqui, ó. Tem uma tabela que você vai construir no seu caderno, fica mais fácil para você entender. Aqui vai ser o quê? Seno. Aqui,
cosseno, que é o que eu vou utilizar aí para calcular trabalho, é o cosseno principalmente, e a tangente. Vocês vão ver isso mais na frente em matemática, mas já viram no fundamental. Aqui em cima eu vou preencher com os ângulos mais comuns, 30 graus, 45 graus, e aqui 60 graus. Beleza? Então, assim, ó, o ângulo de 30 graus, de 45 graus, de 60 graus, eles têm seno, cosseno e tangente. Eu vou preencher essa tabela para me saber gravado o valor desses senos, cossenos e tangentes. Gente, seguinte, esses três ângulos aí, ó, se tiver na questão, lá na prova, ou em qualquer outro lugar, a questão não vai te dar o valor do seno, cosseno e tangente deles. Você tem que saber gravada. Por isso que eu estou fazendo isso aqui, por mais que vocês já tenham que saber essa tabela trigonométrica, e por mais que não seja conteúdo de física, eu estou repetindo isso aqui porque vai ter questão lá em física que eu não vou dar o valor do seno, nem do cosseno, nem do tangente de nenhum desses três ângulos, você tem que saber gravado. Beleza? Por quê? Porque vai acontecer isso aqui nos vestibulares e em qualquer outro lugar, vocês têm que estar pronto para isso. E existe também uma forma simples de se preencher essa tabela. Então, primeiro passo, são 3 passos. Primeiro passo, coloca 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Vamos lá, primeiro passo. 1, 2, 3. Segundo passo, 3, 2, 1. Beleza. O primeiro e segundo passo é a moleza. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Certo? Agora, todo mundo dividido por 2. Todos eles. Os passos 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos divididos por 2. Beleza? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E agora você vai colocar uma raiz quadrada no 3 e no 2. Em cima, tá, gente? Então é o seguinte, aqui tem o número 1, não, boto raiz. Aqui tem o número 2, boto raiz. Aqui tem o número 3, boto raiz. Tem o número 3, boto raiz. Tem o número 2, boto raiz. Tem o número 1, não boto raiz. Só boto raiz no 3 e no 2. Pronto. Preenchi seno e cosseno. A tangente é gravar raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3 de novo. Tem até uma musiquinha, gente, que vocês podem ver melhor no YouTube, mas eu vou tentar aqui pagar esse mico por vocês. A musiquinha é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você bota a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, você pode ver. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Enfim, tem professores que cantam melhor. E no YouTube vocês podem ver essa musiquinha mais animada e com mais diversão para vocês repetirem e gravarem como que faz essa tabela. Lembrando que na questão que a gente fez lá, ó 60 graus cosseno, deu aqui, ó, 1 sobre 2. Quando eu pego 1 dividido por 2, dá 0,5, por isso que a gente conseguiu encontrar aquele resultado, tá? Agora sim, nós estaremos encerrando a nossa aula por hoje. Vou passar umas 2 questões aí no próprio Forms mesmo, para vocês resolverem. E aquele abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, tá, gente? Tchau, tchau.